Olá, pessoal. O nosso assunto, a nossa aula de hoje vai ser referente à racionalização de denominadores, tá? É um assunto bastante aí corriqueiro na matemática, não é tão difícil de resolver, tá? Nós temos aqui, ó, dois exemplos, tá? Diferentes. E o processo que a gente vai usar aqui é um processo bastante simples e prático de fazer. Nós temos aqui uma fração, tá? Uma fração 7 sobre raiz quadrada de 2. Aqui embaixo, a parte de baixo da fração, que é o denominador, né? É uma raiz quadrada. E não pode ficar, em uma fração, a raiz quadrada ela não pode ficar na parte de baixo, tá? No denominador. A gente tem que fazer de alguma forma com que essa raiz quadrada fique em cima da fração no numerador. Então, o processo que a gente usa para poder fazer esse jogo de passar o raiz quadrada de 2 para o numerador é o seguinte. Vamos fazer assim. Primeiro, vamos repetir o sinal de igualdade, né? 7 sobre raiz quadrada de 2. Vamos multiplicar o 7 raiz quadrada de 2 pelo denominador, tá? Que é o raiz de 2. Vamos multiplicar o 7 vezes raiz quadrada de 2 e também vamos multiplicar o raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2. Tá? Quando estou em sala, eu peço para os meus alunos fazerem o seguinte: repetir a raiz quadrada tanto em cima, tanto embaixo, para poder fazer a multiplicação, tá? 7 vezes raiz quadrada de 2 é 7 raiz quadrada de 2. E na parte de baixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, porque 2 vezes 2 é 4. E continuando aqui, ó, 7 raiz quadrada de 2, que é o numerador, e embaixo, raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Já está racionalizado o denominador daqui, o raiz de 2. Observe que antes na fração, o raiz quadrada de 2 ficava no denominador. E agora, o raiz quadrada de 2 está em cima da fração, no numerador, ok? Um outro exemplo aqui, só que um pouco diferente, né? Porque no denominador aqui da fração, não está apenas o raiz de 2, está o 5 raiz de 2. E aí, quando se muda um número ou quando se acrescenta um número a mais na conta, muitos alunos ficam perdidos, né? Ficam com dúvidas como é que faz essa conta. Mas é da mesma maneira, tá? Vou explicar de um jeito fácil aqui e simples. Veja bem, você repete primeiro o 3 sobre 5 raiz quadrada de 2, ok? E multiplica tanto o numerador, tanto o denominador, por raiz quadrada de 2. Tá? Multiplica 3 vezes raiz quadrada de 2 e 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2. Ou seja, acabei repetindo raiz quadrada de 2 em cima e embaixo, né? Bom, fazendo a multiplicação, veja bem. 3 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 3 raiz quadrada de 2, tá? Aqui é o seguinte, tá? Às vezes dá a entender que você acaba juntando 3 com raiz de 2, né? Mas quando na verdade aqui do lado da raiz quadrada do 2, do lado esquerdo, tem o número 1 que ele não está aparecendo, tá? A gente acaba fazendo aqui 3 vezes 1, que dá 3, e o raiz quadrada de 2 você acaba conservando, tá bom? Aí fica como resultado 3 raiz quadrada de 2. Na parte de baixo, esse raiz quadrada de 2 aqui, do lado esquerdo aqui tem o número 1. Aí nós podemos calcular esses números externos da raiz separadamente. Ó. 5 vezes o 1 é 5.
e a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. 2 vezes 2 é 4, então vai ficar raiz quadrada de 4. Ainda dá para continuar aqui, tá? É 3 raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Então, 5 vezes 2 fica 10. Então, a racionalização de 3 sobre 5 raiz de 2 é 3 raiz quadrada de 2 sobre 10. Ok?